conselhos de quem não está onde você quer chegar. Amém? Você entendeu isso, irmão? Não ouça conselhos, não tome conselhos de quem não está aonde você quer chegar. Só se aconselhe com quem chegou lá. Tem muita gente aí que está se arrebentando, que está tomando conselho com gente que nem sonhou em chegar onde ele quer estar. Eu já contei aqui algumas vezes, nas minhas preleções, que um dia eu cheguei no trabalho, estava meio chateado com a Elane, né? Esse casal de vez em quando briga, e eu cheguei no meu trabalho meio chateado, aí meu colega me viu chateado, falou, rapaz, o que foi? Aí, né, a gente trabalha junto, trabalha de noite, não tem nada para falar. Falei, rapaz, estou meio chateado, tal, briguei com a minha mulher, tal. Ele falou, rapaz, larga essa mulher, rapaz. Ó, deixa eu te dar um conselho. Ouve o meu conselho, porque eu já fui casado 3 vezes. Falei, Jesus, para que eu fui abrir a boca? Para que eu fui abrir a boca? Querido, saiba de onde você tira as suas pedras. Saiba de quem você toma conselho. Amém? Mas eu quero conselho sobre casamento, eu procuro meu pai. Meu pai está casado uma leira de anos, né? Se eu achar que o conselho não está bom, eu tenho o pastor Derval, tenho a pastora Vera, tenho meu pastor Sérgio, que podem me aconselhar. Não vou pedir conselho para o cara que já está com 10 mulheres, querido. Pastor, mas a pessoa que está nessa condição, ela também não pode dar um conselho? Depende da humildade da pessoa. Porque eu também já conversei com um amigo e ele falou, Ney, olha só, eu já perdi alguns casos, mas você vê o tom de arrependimento da pessoa. Ney, eu já perdi um casamento porque eu fiz isso, isso e isso. Rapaz, se eu pudesse voltar atrás, eu não fazia isso, isso e isso. Esse conselho você deve tomar. Agora o cara que diz, que bate no peito, que pode te aconselhar, porque já casou 10 vezes, foge desse cara. Foge desse cara. Da amiga que diz, teu marido te traiu, trai ele também, porque chumbo trocado não dói. Foge dessa praga. Cuidado aonde você tira as suas estratégias. Tem muita gente colocando a escada certa na parede errada. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente colocando a escada certa na parede errada. Eu sei o que eu quero ser, irmãos. Eu sei o que eu quero para a minha vida. E eu tenho que buscar conselho de quem está na minha frente. Eu tenho que ouvir quem está na minha frente. Hoje eu tenho uma pequena meta ambiciosa. Eu quero vender 1 milhão de livros. Eu tenho que ouvir quem está na minha frente. Se um dia eu puder estar com o pastor Silas Malafaia e puder pedir um conselho para ele, eu vou pedir. Porque ele já vendeu 10 milhões de livros no Brasil. Ele pode falar para mim sobre vendas de livros. Ele já vendeu 10 milhões de livros. Cuidado de onde você tira as suas estratégias. Olha bem, presta atenção. Tem gente que lê qualquer coisa, quer praticar. Vê um vídeo no YouTube, isso aqui vai ser bom. Irmão, quem tem boca fala o que quer, até papagaio fala. Igreja é uma peça moral. Você está entendendo isso? Eu vi falando isso para algumas pessoas que parece que insistem que não querem entender isso. Igreja é uma peça moral. Paulo falou para Timóteo, Timóteo, se eu demorar, eu estou escrevendo isso aqui para você, primeira carta a Timóteo, para que você saiba como se comportar na igreja, que é coluna e firmeza da verdade. A pessoa para me dar um conselho sobre a vida tem que estar vivendo aquilo. A pessoa para dizer para mim por que caminho eu tenho que andar, ela já tem que estar na minha frente. Uma pessoa que eu amo muito, amo de paixão, ia na minha casa, tomava café comigo, almoçava comigo, passava tarde comigo, noite comigo. É uma pessoa que eu tentava aconselhar ele, lá de Talva, tentava aconselhar ele. Um dia ele chegou para mim e falou assim, Ney, você aceita a profecia de um vaso rachado? Eu falei, não. Porque Deus tem vaso de honra, Deus não precisa usar coisa suja e coisa quebrada para falar através dela. Continua sendo meu amigo até hoje. A igreja tem um monte de gente se santificando. A igreja tem um monte de gente se purificando para ser vaso de honra. Essas pessoas eu tenho que ouvir.
Você pode escolher o que você quer para a sua vida. Mas depois não vem chorando, dizendo que, ai meu Deus do céu, está dando tudo errado. Você escolhe de onde você tira as suas pedras. Amém? Vamos lá, vamos correr. Ele pegou 5 pedras do ribeiro. Então, aprenda isso. Não coloque a sua escada certa na parede errada. Cuidado, muito cuidado. A Bíblia vai dizer para nós também, nessa pequena passagem, que ele escolheu 5 pedras. Repete comigo, ele escolheu 5 pedras. Sobre o valor da estratégia. Calcule a força e a energia que você vai usar para vencer. Amém? Ele escolheu 5 pedras por quê? Porque 5 era a quantidade de pedras que ele podia arremessar com excelência. Porque arremessar a pedra não era... Não, querido, era uma coisa que envolvia força, velocidade e precisão. E você tem que calcular quantas vezes você pode fazer isso bem. Calcule a energia e a força que você vai usar para alguma coisa. O Lincoln fala, pai, por que o senhor fala com a Ellen de um jeito e fala comigo de outro? E eu fui falando para ele, porque ela é uma menina, você é um menino, ela é adolescente e você é criança. Cada pessoa tem uma estratégia. Você não pode falar com a sua mulher como você fala com seus filhos. Você não pode falar com seus filhos como você fala com o seu cachorro. Você está entendendo isso? Cada pessoa pede uma força e uma energia diferente. Calcule isso quando você quiser vencer. Pegou 5 pedras, porque 5 pedras é o que dá para arremessar bem. Depois disso eu perco a energia e a coisa não vai ser feita tão bem quanto nessas 5 vezes. Eu aprendi lá atrás, meu primeiro pastor. Se você pegar 5 coisas para fazer na igreja, pelo menos 3 vai ficar mal feita. Só retenha na sua mão o que você pode fazer bem feito. Amém? A não ser que seja um caso excepcional. Houve uma vez que eu e o Cacá tivemos que pegar aqui umas 10 funções dentro da igreja com o pastor Zemar, porque não tinha ninguém para fazer. Então alguém tinha que assumir responsabilidade e a gente foi assumindo tudo. Aquele tempo que a irmã, a pastora Vera, lembra que a gente chupava, cantava, batia pro gol, agarrava, né? Estava aqui no altar, aí quando o culto acabava, a gente corria lá para a porta para receber todo mundo, e ficava lá na porta, quando o culto começava, corria para o altar para poder começar a cantar, né? À medida que as coisas foram fluindo, a gente foi dando as funções para as pessoas que tinham que ter aquelas funções, porque se você quiser fazer muita coisa ao mesmo tempo, alguma coisa vai ficar mal feita, e às vezes o que vai ficar mal feita é aquilo que é vital para você ser feliz. Você está entendendo isso? Em 1970, um pastor de qualquer igreja no Brasil, qualquer igreja no mundo, ele tinha 5 funções. Aquelas funções bíblicas. Hoje, em 2018, mais ou menos um pastor de igreja, ele tem 20 funções. Já catalogadas e reconhecidas pela sociologia. O pastor não consegue mais ser só o pastor da ovelha, só o cara que visita, só o cara que faz casamento, só o cara que faz batismo. Não, ele é o cara que administra, ele é o psicólogo, ele é o psicoterapeuta, ele é o auxiliar de médico, ele é o enfermeiro, ele é o funcionário do conselho tutelar, ele é o funcionário do juizado, ele é um monte de coisa. Não dá para a pessoa viver tudo ao mesmo tempo. Você está entendendo isso? Eu fico no meu quadrado tentando ser só o que Deus quer que eu seja. Pessoas e situações pedem um emprego de força e energias diferentes. Amém? Você entendeu isso? Compreendeu isso?
Quando você fala com o seu patrão é uma coisa, você tem uma energia. Quando você fala com a sua mulher, você tem uma energia. Quando você está na rua, você tem uma energia. São energias e forças diferentes. Então ele escolheu 5 pedras. 5 pedras é o que dá para eu fazer com excelência. Passou disso, eu vou arrumar problema para minha cabeça. Passou disso, eu vou arrumar sarna para me coçar. Passou disso, eu vou botar chifre na cabeça de cavalo. 5 é o meu limite. Amém? E por último, para a gente poder encerrar, ele escolheu 5 pedras lisas. Amém? Lisas é o que dá qualidade à pedra. Não eram pedras crespas, não eram simplesmente 5 pedras, eram pedras que tinham uma qualidade agregada. Então foi uma estratégia bem pensada. Não foi uma coisa que surgiu assim no meio do caminho, não. Davi foi lutar com Golias de maneira bem pensada, bem arquitetada. Deu tempo de escolher a energia usada, deu tempo de escolher o lugar da onde se tirar a estratégia e ter a certeza que a estratégia ia funcionar. Amém? E agora deixa eu falar para você sobre a coisa mais poderosa da vida de Davi, que manteve ele vivo e fez ele morrer de velhice. 5 pedras deveriam ser suficientes para vencer Golias. Se não fosse, era preciso avaliar a estratégia e mudar se fosse preciso. Amém? Toda estratégia ela tem uma extensão. Eu vou tentar isso aqui. Não funcionou? O que uma pessoa inteligente faz? Reavalia, se reposiciona e muda de estratégia. Pastor, mas o senhor não me conhece. Eu tenho a unção de Gabriela. Eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim. Eu sou Daniela. Você entendeu? Uma pessoa inteligente avalia sua estratégia e vai com ela para a batalha. Se ela deu certo, beleza. Se ela não deu certo, recua, reavalia a estratégia e volta. 5 também era o número da estratégia, do valor da estratégia que daria certo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu vi falando isso com a Elane. A gente precisa mudar a estratégia com as crianças. Porque a estratégia com a Ellen até 10 anos era uma. Ela já está com 14. A estratégia com o Lincoln até 5 era uma. Ele já está com 9. À medida que os filhos vão crescendo, você vai mudando estratégias. Reavaliando estratégias. Apesar de eu chamar a Ellen de bebê, a Ellen não é bebê. Eu vou chamar ela de bebê o resto da vida, né? Não tem como o pai mudar essas coisas. Eu vou chamar ela de bebê o resto da vida. Mas ela não é um bebê. E essa semana eu falei com a Elane, estava conversando com a Elane, que a gente, né, dialoga muito sobre essa coisa de criação de filho, tem que falar dentro de casa o tempo todo. É chato, mas tem que falar. É chato, tem que conversar essas coisas, mas tem que conversar, né? E eu falei para ela uma coisa que eu aprendi quando eu tinha 13 anos. Quando eu tinha 13 anos, eu fiz uma fogueira na minha rua, quase que queimou os fios de elétrico da rua. E aí um senhor que morava do lado da minha casa veio com um balde enorme de água e apagou a fogueira. E aí acabou com a diversão da gente, né? E aí o filho dele saiu logo atrás dele e falou: pai, você está acabando com a brincadeira das crianças. E ele falou assim: que criança? Criança que faz criança não é mais criança. Aí eu percebi, as pessoas já estavam olhando para a gente com outro olhar. E quando as pessoas mudam, você tem que reavaliar suas estratégias para continuar vencendo. Há muitos casamentos que são destruídos porque os pais não conseguem se reposicionar com os filhos.
ó, meu bebê, vai lá, tá? Mas se não der certo, o quartinho na casa da mamãe tá te esperando. Vai lá, tá? Se não der certo, você volta para o braço do papai. Tinha um casal aqui na igreja, uns anos atrás, o pastor Zé Mar já estava ganhando vários cabelos brancos por causa deles. Até o dia que o pastor Zé Mar chegou no limite dele. Ele falou, Ney, vai lá, porque eu já não consigo mais, eu não tenho mais força. E aí a gente está aqui para isso, né, pastor? Para auxiliar o pastor. O pastor toma decisões, a gente auxilia ele. E eu falei, tá bom, vamos lá. Aí chegamos lá, já pela 1000ª, 40ª, 90ª vez. Cheguei lá na casa. Toda vez que o casal brigava, ela pegava e metia o pé para a casa do pai. Era ele falar um pouquinho mais alto com ela, ela metia o pé para a casa do pai. Ele chegava atrasado, ela metia o pé para a casa do pai. Aí um dia que ela foi para a casa do pai, o pastor Zé Mar não foi atrás, mandou eu. Aí eu falei, agora vai eu. Pum, aí foi. Aí cheguei lá, sentei com ela na soleira da casa dela, na porta da casa do pai. E eu falei, Deus, me dá uma estratégia. Eu preciso de uma estratégia. E aí eu comecei a conversar e eu estou vendo o pai dela passando lá por trás, né? Tipo assim, eu estou aqui, né? Se eu puder ouvir o que vocês estão falando, beleza, né? Eu falei, vai ser agora. Eu falei, minha filha, sabe qual é o problema da sua vida? Sabe qual é a maldição da sua vida? É que todas as vezes que você briga com o seu marido, você não cresce. Porque o seu pai deixa você voltar. Enquanto o seu... Aí eu falando para ele ouvir. Enquanto o seu pai deixar você voltar, você nunca vai se posicionar como esposa. Entendeu o que eu falei? Aí ela falou, entendi, mas era para ele. Aí eu orei com ela, dei uma palavra de conforto para ela. Irmão, funcionou. Quando eu acabei de sair, pastor, ele veio para a sala. Ó, o que o rapaz falou para você é verdade. Pega as suas coisas agora e volta para o seu marido. E da próxima vez que vocês brigar, você se vira lá. Não quero mais você aqui. Deu certo, irmão? Deu certo. Há muitos anos atrás, logo também quando eu casei, um dia eu liguei para minha mãe e falei, mãe, eu vou voltar para casa. Já não aguento mais essa mulher. Minha mãe pelo telefone, se vira por aí, você arrumou ideia, por aí você fica. No ano que vem nós vamos fazer 20 anos de casado. Sabe, querido, só uma pessoa, desculpa eu usar esse termo, não tem outro termo para usar. Só uma pessoa idiota não se reavalia, não se reinventa. Amém? A gente precisa se reinventar, se reavaliar. A gente precisa se reposicionar, se reorganizar. Se não está dando certo, se a sua estratégia não está derrubando os seus inimigos, então tenha o bom senso de saber que os seus inimigos são mais excepcionais do que você estava acreditando que era. Ah, não, eu não avaliei bem o problema, porque a minha solução, a minha estratégia não deu certo. Então eu não avaliei bem o problema. Vou reavaliar e vou voltar com uma estratégia melhor. Gente inteligente reavalia estratégia, porque estratégia é estrutural. A gente não reavalia princípio. Princípio a gente não abandona. Princípio não tem validade. Estratégias têm. Você está entendendo o que eu estou falando? Estruturas por onde as verdades fluem, elas podem ser mudadas. Princípios não. Princípios não. Para finalizar, vou contar para você uma história da guerra. Quando a Alemanha estava vencendo toda a Europa, alguns inimigos ainda eram maiores do que eles imaginavam, e Hitler então resolveu invadir a Rússia. Talvez o maior inimigo de todos. Vamos invadir a Rússia. Já invadimos quase tudo, já tomamos a Europa quase toda, agora nós vamos invadir a Rússia. Aí eles foram para invadir a Rússia. Naquela época não havia serviço meteorológico,
não havia Google Mapa, não havia Google Earth. As pessoas que moravam no lugar conheciam as características do seu lugar, da sua região. Hitler resolveu invadir a Rússia no começo do inverno. E o inverno na Rússia, só quem é russo sabe como o inverno na Rússia é. E então eles tiveram a seguinte estratégia: vamos segurando eles aqui, à medida que o inverno avançar, a gente deixa eles entrarem. E eles foram segurando os alemães, e o inverno foi aumentando, e eles foram recuando, e o inverno foi aumentando. Era uma estratégia que só poderia ser usada no inverno, porque quando é que tem neve? É no verão. Então, estratégias têm validade, princípios não. Princípios são inegociáveis. E aí, os alemães foram achando que estavam vencendo e foram entrando para dentro do território russo. E o inverno só vindo, só vindo. Chegou uma hora que os russos recuaram e deixaram que a neve destruísse o exército alemão. Foi ali que a Alemanha começou a perder a Segunda Guerra Mundial. Foi ali. Naquela derrota para a neve. A neve era estratégia. Às vezes, o tempo, as circunstâncias, os momentos vão nos proporcionar fazer uma estratégia. Depois aquelas características vão embora, você vai ter que ter uma outra estratégia. No entanto, pessoas inteligentes, elas sempre vão se reorientar, se reposicionar e se reavaliar sempre que for preciso. Está entendendo o que eu estou te falando? Tem coisas para o seu casamento que vai dar certo com 5 anos, tem coisas para o seu casamento que vai dar certo com 10 anos, tem coisas para o seu casamento que vai dar certo com 20 anos. Às vezes o que um está vivendo não é para você viver. Às vezes você não chegou naquele momento em que a neve chegou também. Alguém mais sábio, mais inteligente do que eu já falou: se sua mulher não fala com você, aperte os potes das tampas dentro de casa. É uma estratégia para forçar um diálogo, né? Tudo é estratégia, querido. A coisa pior que tem na igreja, ou é de duas uma: ou são os crentes espirituais demais, que acham que Deus vai fazer tudo por eles, ou os carnais demais, que acham que Deus não vai fazer nada, eles têm que fazer tudo. Uma boa estratégia leva em conta o que eu sou e o que Deus é, o que eu creio e o que Deus me prometeu, o que está na minha frente e o que não está. Você está entendendo isso? Se coloque de pé nessa hora, vamos orar. A gente tem sempre que aprender uma coisa nova. O ano passado eu e Elane fizemos Casado para Sempre. Aconselho a todos aí que não fizeram fazer. A gente sempre está buscando aprender uma estratégia nova. A arte da guerra, né? É Sun Tzu. A arte da guerra. Então, sempre que está aprendendo um truque novo. Macaco velho aprende truque novo. Amém? Toda hora aprendendo um negocinho novo para melhorar, irmão. Tem que reavaliar a posição, posicionamento. E aí? Gente inteligente faz isso. Pastor, minha estratégia está dando certo. Parabéns. Continue com ela e ensine a outros. Pastor, minha estratégia não está dando certo. Se reposicione, se reavalie. Vou pedir o Ministério de Louvor para me ajudar aqui. Se reavalie e se reposicione. Peça orientação àquele que é chamado o general dos generais, irmão. Aliás, na harpa cristã, Jesus é retratado como capitão. Sabe por que na Bíblia, na harpa cristã, Jesus é o capitão? Porque o capitão é a mais alta patente que vai para o campo de batalha. Acima de capitão, as outras patentes não vão para o campo de batalha. Generais não vão para o campo de batalha. Por isso que a Bíblia diz que ele é... A harpa cristã canta bem. Jesus é o capitão. Porque ele vai contigo. Ele te dá estratégia, mas ele vai com você. Ele não fica sentado para esperar o resultado, não.
Ele vai contigo. Você está entendendo isso? Está compreendendo isso? O casamento é a estratégia e aliado. Ele é meu aliado, mas eu tenho a minha estratégia. Eu quero que você ore. Ore para Deus te dar inteligência espiritual. Deus te dá sabedoria espiritual. Uma outra coisa que eu vou falar para você, para finalizar. Não troque de personagem no meio da batalha. Amém? Saul tentou botar uma roupa de soldado em Davi. Não troca de roupa no meio da batalha. Não troca de estratégia no meio da batalha. Testa a primeira estratégia. Se ela não der certo, aí você troca ela. Não se troca pneu de carro andando. Amém? Tudo isso tem que se fazer, se reavalia para o dia seguinte. Tem dias lá que eu tenho meu quebra-pau com o Elane, você não sabe, né? Porque essas coisas quase não existem. Pastor não briga. Pastor que é casal, essas coisas não acontecem, né? Só comigo só. Né? Mas às vezes eu e a Elane, a gente se chateia, aí eu me calo, aí ela se cala. E aí eu entro na reflexão, a estratégia não deu certo, eu só vou tomar uma posição no outro dia. Porque gente que troca de papel no meio da batalha é gente dissimulada. É gente que não tem personalidade. Não troca de papel no meio da batalha. Não dá o teu papel para outro. Marido é marido, esposa é esposa, filho é filho, cachorro é cachorro. Não troca de papel no meio do negócio. Não deixa colocarem uma roupa em cima de você, trocar a fantasia no meio da festa. Não, vai para o negócio até o final. Amém? Vai para o negócio até o final. Seja inteligente para tudo. Para o teu casamento, para o teu trabalho, para os teus relacionamentos. Estou dando essa palavra para a tua vida. É para a vida, a estratégia. Entre uma promessa e uma vitória tem uma estratégia. Escolha a sua. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos pelo teu amor. Agradecemos porque a palavra do Senhor diz, a tua palavra já foi liberada para nós. E a respeito de nós ela diz, vocês são mais do que vencedores. Então somente, Senhor, nós queremos ter a mente de Cristo, ter a sabedoria, ter o entendimento, ter o posicionamento correto. O Senhor não nos chamou para sermos derrotados, o Senhor não nos chamou para ficarmos caídos no caminho. O Senhor não nos chamou para que o casamento do ímpio seja mais atraente do que o nosso casamento. O Senhor não nos chamou para que a vida do pecador seja melhor do que a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Se muitas vezes nós tiramos a nossa estratégia do lugar errado, ouvindo quem não tem que ser ouvido. Perdoa porque muitas vezes nós usamos a força desproporcional. E por isso nós ferimos as pessoas, magoamos quem amamos, afastamos, Senhor, quem nos quer bem. Que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento para nós avaliarmos que muitas vezes, se não der certo na primeira vez, vai dar certo na segunda. Pessoas inteligentes se reposicionam, pessoas inteligentes se reorientam, pessoas inteligentes se reorganizam, se refazem. E nós queremos ser essas pessoas, sendo transformados de glória em glória pelo Senhor. Nos dá sabedoria, Deus, para as pessoas olharem para os nossos casamentos, para nossas famílias, Senhor, e querer ter o que nós temos, e desejar ser o que nós somos no Senhor. O Senhor nos chamou para nós sermos a ponta da lança. O Senhor nos chamou para nós sermos a ponta da espada. O Senhor nos chamou para nós sermos a infantaria do Senhor na terra. Que a nossa vida seja sal, que a nossa vida seja luz, que a nossa vida seja como cidade edificada sobre o monte. Que sejamos capazes de dar um bom conselho, uma boa palavra, uma boa orientação, porque o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa vida, o Senhor está na nossa família. Por isso nós somos benditos
Por isso nós somos do Senhor, por isso nós somos felizes, por isso nós somos alegres, porque o Senhor é a nossa promessa, o Senhor é a nossa estratégia, o Senhor é a nossa vitória, Senhor. Toma o nosso coração, toma a nossa alma, desfaz, despedaça tudo aquilo que tem sido mau conselheiro na nossa vida, toda palavra que tem nos empurrado para baixo, toda palavra que tem cegado o nosso entendimento, todo conselho que foi dado lá atrás, que tem nos atrapalhado, Senhor, que tenhamos o poder agora para abandonar isso no nome de Jesus e aprender uma coisa nova, e aprender melhor, e aprender com o Senhor que está no céu. Receba a nossa adoração, receba o nosso louvor. Nós te agradecemos por tudo nessa manhã, no nome de Jesus. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor nessa hora. Ele é digno, o Senhor das batalhas, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Aleluia. A marca da promessa que Ele me fez, e quem me impedir se decidir ver só, pois quem me prometeu é levante a sua voz e declare: aleluia, o meu Deus jamais, aleluia, o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. aleluia. Aplaudir o Senhor. Deixa, pode se assentar. Dá alguns avisos aqui, em seguida o pastor vai estar impetrando a bênção apostólica. Avisar a todos os irmãos que o horário do culto de domingo voltou ao que era antes, de 10 às 11h30. Nós não estamos correndo com culto, não. Nós estamos voltando a fazer aquele mesmo culto para que você possa ir mais cedo para casa, almoçar com a sua família, etc. O ônibus vai estar funcionando hoje, quem precisar do ônibus para retornar para casa. E reunião de todos os professores agora, aqui no templo. Então, eu gostaria de pedir silêncio, porque a gente vai estar se reunindo rapidamente. São uma série de assuntos que a Conceição vai estar tratando com vocês. E uma ótima notícia, congresso da EBD. Eu acho que vai ser o primeiro congresso da EBD, do Centro Evangelístico de Barra de São João. Vão vir preletores de fora. Nós estamos tentando trazer uma psicoterapeuta que trabalha com criança para poder dar ênfase nessa área de ensino e de educação dos menores, cada um em sua casa. Nós vamos trazer gente que trabalha com gente nessa área. Amém? Hoje, o nosso campeão, eu prefiro campeão do que Lion, né? Fica até estranho. Mas hoje, o nosso campeão voltou, ele vai estar impetrando a bênção apostólica. Ele é nosso pastor, não é nosso imperador também. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. Você pode louvar o Senhor com palmas? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia. Logo mais então, à noite, às 18 horas, nós estaremos no nosso culto normal, no seu horário normal. E eu já, assim, tenho sido liberado pelo médico para algumas atividades. Estava eu em minha mente, né, pensando, 45 dias eu vou lá e ele já vai me liberar e está tudo certo e tal. E eu já cheguei já, ok, doutor, tudo certo e tal. Eu falei, epa, peraí, eu falei para você 45 dias para você voltar aqui e eu te liberar, mas de algumas atividades, não todas. Né? Então você vai continuar com algumas pequenas restrições, respeitando o seu organismo. E eu pude relatar a ele que em determinadas situações, na semana de atividade, quando dava noite, né, eu senti um incômodo, não era dor, mas um incômodo, né? E ele falou, olha, você precisa reconhecer o seu organismo, se você vai além do seu limite, vai começar a sentir dores. Entenda, você fez uma cirurgia, eu arranquei pedaço seu lá de dentro, então você está numa recuperação, né? Você não está vendo porque não tem talho, né? A minha cirurgia não foi corte na barriga, né? Mas você, né, por vídeo, nós cortamos você por dentro, então tem aí uma cicatrização, né? Pelo menos 3 meses, algumas coisas você não vai poder fazer, né? Então eu ainda não posso pegar meu neto no colo, né? Essa coisa toda de peso, né? Muito tempo em pé, né? E às vezes eu saio daqui, né? Nessas atividades que eu tenho estado aqui, e às vezes quando eu chego em casa eu sinto um incômodozinho e tal, e ele falou, reflexo daquilo que você fez durante o dia. Então reavalia, né? Faz menos aquilo que você faz, que exige esforço, porque aí a sua recuperação você não vai ter esse incômodo, porque não é uma dor, é um incômodo, né? Mas graças a Deus está tudo bem, Deus é fiel, está no controle, né? Porque o inimigo não quer que a gente seja pleno na obra, né? E só Jesus na causa, mas a gente consegue vencer pela graça do Pai. O curioso é que há pessoas que não entendem isso, né, achando que o pastor é o super-homem, né, o super-herói. Ele não tem problema em casa com a esposa, ele não tem que ter uma cirurgia, né? Ele não dá topada quando ele anda na rua, né? Então o pastor é homem, como qualquer um de nós. O único pastor que foi diferente foi Jesus de Nazaré. Aleluia, esse foi diferente de verdade, né? Ainda assim, sujeitou-se a nascer de uma mulher e habitar nessa terra, né? Mas ele foi o único pastor que não se deixou, né? Não teve todas essas coisas que todo pastor, todo homem tem, todo obreiro, né? Todo líder precisa, às vezes, até passar, mas ele precisa saber passar, né? Da onde ele está tirando o conselho, se ele reavalia a sua situação, a sua tomada de posicionamento, assim são as pessoas inteligentes, né? Que é muito bom a gente fazer essas reavaliações em nome de Jesus. Então logo mais a gente vai estar ministrando a palavra do Senhor e eu creio que Deus tem muita coisa para agregar. Hoje nós temos uma reunião com todos os professores da Escola Bíblica Dominical, e continuamos num processo de melhorias na área de educação da igreja. Se há uma coisa que eu primo, né, e quero sempre primar na igreja, é a educação cristã. Porque a educação, dentro da didática moderna, e eu vou sempre repetir isso para vocês, visa mudança de comportamento. Não visa apenas encher você de conhecimento. Então não adianta eu tacar a Bíblia na cabeça de vocês se vocês não mudam, né, a sua mentalidade. É necessário mudar o comportamento. Aleluia. Bíblia é para isso, palavra de Deus é para isso, mudar o nosso comportamento. Né? As coisas que eu fazia, eu não faço mais, porque a Bíblia chegou até a mim e eu entendi que aquilo que eu fazia de errado, eu agora me corrijo, eu não faço mais. Né? Então, educação cristã é isso, educação pela palavra, né? A gente aprende o certo e deixa de fazer o errado. Aleluia. E só há uma maneira de se fazer isso, aprendendo, sentando numa classe, ouvindo, né? Eu enfatizo muito a questão da escola de líderes, né?
E na escola de líderes, queridos, não é para você ser líder da igreja, não é por você, vou ser um pastor, não. Você vai entender um pouco mais, né, profundo acerca da palavra de Deus. Depois, faça, né, o curso básico em teologia, porque dentro dessa estrutura você vai entender ainda um pouco mais. O fato é que para ser líder tem que passar por lá, mas isso não quer dizer que você vai ser um líder da igreja, você vai aprender mais. Isso certamente será. Então é muito importante, né, essa questão da educação. A gente quer trabalhar bastante na área infantil, na área da juventude, a gente precisa formar caráter cristão nessa garotada que está aí, né? Mostrar para eles os limites, as crianças precisam aprender o limite, né? Então, na escola bíblica vai ajudar as famílias a criar os filhos, né? Não é a escola dominical que vai ensinar tudo teu filho, né? Acho que cada pai, cada mãe é responsável pela sua família, mas a escola bíblica dominical vai ajudar o seu filho. E dentro da escola bíblica dominical, né, entendamos algo, meus irmãos, o nome mesmo já diz, escola bíblica dominical, é uma escola, então tem presença, né, tem aproveitamento, né, tem horários a serem cumpridos, né? Então chega no horário direitinho, a classe nossa começa às 9h. Temos a oração, 9 horas a nossa classe, 10 horas o nosso culto. Então, vamos chegar no horário, né, da nossa classe. Se você tem dificuldade de vir à escola dominical, eu só posso ir no culto, porque eu tenho alguns compromissos. Então, o culto começa às 10, mas a escola bíblica é às 9. Tem horário, tem, né, chamada ali, avaliação tal, direitinho da sua frequência. Então é muito importante que a gente valorize a nossa escola bíblica dominical, que tem essa questão, né, de ter uma roupagem de uma escola, não uma escola secular, mas ela tem uma roupagem de uma escola. E a gente quer criar, né, toda uma metodologia própria de escola para transmitir uma boa educação cristã para os seus filhos. E eu glorifico a Deus porque as nossas crianças têm aprendido bastante coisas, né? Eu vejo nos meus netos, né, a musiquinha que eles cantam, as coisinhas que eles fazem, eles estão aprendendo aqui. Claro, os pais estão, né, assim, dando a sequência, mas eles estão aprendendo na escola bíblica dominical. Querido, traga o seu filho, traga o seu neto, o seu sobrinho à escola bíblica dominical. Eu, infelizmente, não fui criado na igreja, mas a maioria das pessoas que foram criadas na igreja é uma sementinha da escola bíblica dominical que fica. Os hinos, as brincadeiras, né, as atividades programáticas da escola bíblica dominical tem assim uma função muito interessante, né, nas nossas crianças. Então, as nossas crianças precisam, né, de ser educadas segundo a palavra de Deus, valorizar, né, a palavra de Deus, né? Algum tempo atrás, a escola bíblica dominical com as crianças, né, eles implantaram o tapetinho de oração. Então toda criança tinha um tapetezinho, né? E a titia ensinava que ali naquele tapete ele ia dobrar o joelhinho, ajoelhar e ia orar, né? Papai do céu e tal. E aquilo ali estava o quê? Ensinando a criança o momento da oração, a valorização. Então, tudo isso aí é muito importante para a nossa família, a gosto de Deus. A nossa família, a gosto de Deus. Amém? Valorizando a questão da família. Nós, como instituição, precisamos estar sempre focados nessa posição, né? A valorização da família é muito importante para nós. Não podemos abrir mão. Não podemos, como o pastor hoje falou aqui, né? Não abrindo a mão de princípios. Princípios não se abre mão, irmão. Não se negocia princípio, né? Princípio cristão, né, não é negociável, né? Eu não preciso fazer um plebiscito para ver certas situações. Não, já está determinado, meu irmão. Princípio cristão, e é isso que eu vou defender, e está acabado, né? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Pai querido, muito obrigado por esta manhã tão especial, manhã de oração, manhã de escola bíblica, manhã de ensinamento da Tua palavra.
Guarda-nos, ó Pai, no dia de hoje, e tenhamos uma semana abençoada. Hoje é domingo, é o primeiro dia da semana. Nós teremos uma semana abençoada, em nome de Jesus Cristo. As famílias sendo abençoadas, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós glorificamos a Ti, para todo sempre seja louvado o nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as suas mãos nesta hora, que o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça interminável do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, e todos digam amém. Cumprimente ao seu irmão, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe.